Fala pessoal, tudo bem? Adriano Balduino do canal SimSalabim. No vídeo de hoje vamos trabalhar a questão de utilizar fórmulas, operações matemáticas, sejam elas soma, subtração, divisão ou multiplicação no Solibri. Ou seja, será que é possível, recebendo o arquivo do projetista, seja ele de arquitetura, estrutura, instalações, com as suas devidas propriedades, nós criarmos fórmulas utilizando essas propriedades nativas do modelo? Por exemplo, vocês vão se recordar que na nossa primeira série de vídeos, nós, enquanto construtores, identificamos a necessidade de extrair o quantitativo de vergas a partir das portas. Naquele momento, nós solicitamos para que o arquiteto fosse na ferramenta de autoria dele, que naquele momento era o ArchiCAD, e criasse uma expressão que sempre que você tivesse uma porta, você adicionava 20 centímetros de cada lado e nós iríamos exportar e mapear uma propriedade chamada largura para vergas, né? Mas vamos supor que a gente esqueceu de passar isso para o arquiteto, ou mesmo foi uma necessidade que a gente identificou ao longo do desenvolvimento do projeto, né? Não foi a tempo de eu criar um plano de execução BIM e mandar esse plano de execução BIM para o arquiteto. Então, o que a gente poderia fazer apenas com a largura da porta? Será que a gente consegue fazer essa conta no Solibri e não no ArchiCAD? É isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então eu estou aqui com o arquivo do Solibri e o arquivo do ArchiCAD, certo? A primeira coisa que eu vou identificar é que se eu clicar numa porta, por exemplo, nós tínhamos criado aquele conjunto de propriedades em SimSalabim e nós tínhamos criado essa propriedade SSB largura para vergas de 1,20 m. Ou seja, se a porta tinha 80, certo? Ela passaria a ter 80 mais 20 mais 20, 1,20 como o comprimento utilizado para o serviço de vergas. Porém, não foi exportado a largura propriamente dita, né? Então o que a gente vai fazer logo de cara? A gente vai vir no ArchiCAD e vai exportar a largura como se o arquiteto tivesse apenas exportado as dimensões da porta, né? Então vou vir aqui em arquivo, interoperabilidade, IFC, tradutores IFC. O tradutor que a gente vinha utilizando é a exportação geral com quantidades. E eu vou vir em mapeamento de propriedade, mapa de propriedades IFC para exportação. Vou entrar na classe IFC Door. E aqui eu vou criar uma nova propriedade dentro de SimSalabim. Eu vou chamar essa propriedade de SSB largura. Ela vai ser do tipo IFC Length Measure. Eu vou dar um OK. Vou dar uma nova regra. E eu vou vincular apenas a largura da porta. Então eu vou vir em adicionar propriedades, geral, eu vou vir em largura e vou dar um OK. Do OK. Vou exportar o meu arquivo novamente. Então salvar como, salvar, venho no Solibri e dou um Update Models. Então agora, além da largura para vergas que eu tinha em 80 mais 40, eu vou ter a largura 80 centímetros utilizada como base no meu modelo, tá? Agora, gente, vamos pegar aquela nossa primeira tabela de quantitativos, que era uma réplica do que a gente tinha no ArchiCAD. Então a gente tinha lá a descrição, fechadura externa, fechadura interna, comprimento vergas. Eu vou listar também nessa tabela, nessa coluna aqui, a propriedade que eu acabei de criar. Então vai ser property set, SimSalabim. Eu vou chamar também a largura, certo? Eu vou dar um grouping aqui no caso, porque eu quero separar por largura de porta distinta. Eu não quero que ele faça a soma das larguras nesse caso. Então eu vou ter lá uma porta de 80 e duas portas de 70 centímetros. E o que eu quero fazer? Vamos imaginar que eu não tivesse essa coluna comprimento para vergas. Vou até deletar essa coluna, tá? E eu vou fazer o que agora? Eu vou tentar fazer aquela operação que eu comentei no início do vídeo, né? Então hoje eu vou explicar três formas de a gente conseguir utilizar essa fórmula no Solibri. A primeira delas, eu acredito que seja mais simples, certo? Nós vamos utilizar o recurso do próprio template do Excel no momento que a gente faz o report. Então vocês vão lembrar que se a gente clicar aqui no report, a gente vai selecionar um local na nossa, por exemplo, área de trabalho, e eu vou reportar todo esse conteúdo que eu tenho no Solibri
para o Excel, certo? Porém, nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente não utilizou nenhum template para a gente realizar essa exportação. A gente apenas fez um espelho do que está no Solibri para o Excel, né? Então, o Solibri ele permite que no momento que você crie esse relatório para o Excel, você adicione como se fosse um XLS de referência, um template para você usar ele de base. Por exemplo, se você tem na tua construtora, no teu escritório, um template padrão de colunas a ser utilizados num relatório de quantitativos, ou mesmo se você tem a logo da empresa, você consegue personalizar esse tipo de relatório, né? Mas ele também é útil, por exemplo, para a gente utilizar fórmulas a partir de quantitativos. Por quê? Porque se a gente está utilizando um template Excel como referência, a gente pode aproveitar esse próprio template para colocar a fórmula nele. Então, como que a gente faz isso? Eu vou vir em Report. Então, em vez de eu colocar o Plain Excel Report, que seria a opção que a gente utilizou anteriormente, eu venho em Excel Template Report. E eu vou criar um template padrão para o meu geral. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, vai ser o geral template. Eu vou clicar em Save As. Então, no que eu fiz isso, ó, ele vai abrir o meu template padrão. Aqui eu poderia personalizar algumas coisas relacionadas a logo ou mesmo ao título do relatório, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou apenas adicionar uma coluna que vai ser, depois dessa cor aqui, eu vou chamar ela de comprimento vergas, certo? Depois que eu adicionei essa coluna, eu quero que o meu comprimento vergas seja a minha coluna D, nesse caso, mais 0,4. E eu dou um OK. Então aqui ele vai dar problema, porque o Excel hoje, isso aqui é apenas um template, não existe um valor, certo, associado na coluna D, mas no momento que eu faço a minha exportação, vai existir esse valor e ele vai fazer essa conta, certo? Então eu posso salvar esse template de Excel, venho aqui e fecho. E agora, no momento que eu vou gerar o relatório, eu não vou criar ele baseado num plain Excel Report. Eu vou usar a opção Excel Template Report, certo? E agora eu vou usar o template que eu acabei de salvar. Eu vou dar um Save Report, eu vou chamar de geral e vou dar um sim. Então, se eu abrir agora o meu Excel, certo? Eu vou ter lá a porta PM01, que tinha largura de 0,80 e comprimento para vergas 1,20. A porta de 70 por 2,10 com largura de 70 e o comprimento para vergas 1,10. Ou seja, mesmo eu não exigindo isso do projetista, eu consegui fazer essa conta no Solibri. Entretanto, esse método ele funciona, porém ele não tem uma questão do feedback visual, ou seja, eu não consigo visualizar essa propriedade comprimento vergas no Solibri, eu só consigo visualizar ela no Excel. Eu não consigo clicar nessa linha e ver qual que é o comprimento de vergas desse serviço, clicar nessa linha e ver qual que é o comprimento de vergas desse serviço. Para isso, então assim, será que existe uma forma de que eu crie isso no Solibri e não no momento da exportação para o Excel? Sim, existe. Então, agora a gente vai falar sobre uma outra forma de fazer isso, que é utilizando uma extensão do Solibri chamada JavaScript. Essa não é uma extensão que vem instalada no Solibri, você precisa fazer a solicitação para a fabricante para ter acesso, mas uma vez que você tenha esse acesso concedido, você pode vir aqui em New Column e toda vez que você abrir essa janela vai aparecer essa opção aqui chamada JavaScript, tá? Então, como que funciona essa questão do JavaScript? Eu posso adicionar, por exemplo, uma coluna chamada comprimento vergas, certo? Que é o que eu quero calcular. Se eu apertar OK, o que ele vai fazer? Ele vai retornar 0. Por quê? Porque o meu JavaScript está pedindo para retornar 0. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, function getValue, ele vai passar tanto o row quanto o components. Então eu vou poder trabalhar de duas formas distintas, tá? E aqui ele vai ter um formato, como toda coluna tinha um formato, aqui eu posso definir, não vai ser um texto, vai ser um comprimento. Então ao invés de mostrar 0, agora ele vai mostrar 0 metros, né? Então, como que funciona o JavaScript para a gente fazer essa operação, né? Eu posso vir aqui editar coluna, certo?
Em vez de retornar 0, eu poderia retornar, por exemplo, um string. Eu posso retornar, por exemplo, um hello world. Vou colocar aqui como text novamente. Se eu dar um OK, ele vai retornar esse hello world. Então assim, eu posso colocar uma série de situações aqui, eu aumento muito o potencial do que eu posso fazer com as minhas tabelas, né? Então aqui, em vez de eu retornar um string, o que eu posso fazer? Eu posso retornar uma outra coluna que está no meu próprio ito. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no return, certo? Eu vou colocar assim, ó, row.getValue, e aí eu vou colocar entre parênteses qual é a coluna que eu quero mostrar no meu quantitativo. Então, a primeira coluna vai ser a 0, fechadura externa vai ser a 1, fechadura interna 2, e nesse caso o simsalabim SSB largura vai ser a coluna 3. Então, se eu quiser retornar a coluna 3, eu utilizo esse row.getValue 3, clico em OK e dou um takeoff all. Como ele está como texto, ele vai mostrar 800. Se eu trocar ele para length novamente, se eu der um takeoff all, ele vai reproduzir tudo que está nesse campo, né? Eu posso dar um editar coluna aqui e colocar, por exemplo, largura. Dá um OK, take off all, não vai mudar absolutamente nada. Porém, agora se eu vier em edit column, em vez de eu colocar, por exemplo, eu quero que você retorne a coluna 3, eu poderia colocar entre aspas, eu quero que você retorne a coluna largura. Clico aqui e dou um OK, por exemplo, e dou um take off all. Ele também funciona. Então ele pode pegar row.getValue tanto a coluna que está presente no meu ito, quanto o nome da coluna, tá? Então pode pegar o posicionamento da coluna quanto o nome da coluna, tá? Então essa forma é legal, ela funciona. Eu tenho feedback visual no modelo, certo? Que é bem bacana. Porém, se eu remover essa largura nesse momento, por exemplo, e der um take off all, o que vai acontecer? Ele vai perder a referência, certo? Como ele está vinculado a uma outra coluna do próprio quantitativo, se em algum momento eu remover essa coluna, eu perco a referência quantitativa, eu não mostro mais o quantitativo efetivo, certo? Mas ele funciona com essa limitação desse método, né? Então eu vou vir aqui property set, vou voltar a exibir o simsalabim, SSB largura, eu coloco aqui largura, grouping, largura, OK, take off all. Então, beleza, agora a gente já identificou o comprimento, mas na verdade o comprimento das vergas não é a largura, ela é a largura mais 0,4 metros, certo? Então como é que eu faço essa conta aqui na minha programação, certo? Eu vou vir aqui, nesse momento, gente, eu poderia utilizar tanto esse campo de texto aqui para fazer minha programação, quanto qualquer outra ferramenta para fazer esse trabalho, né? Eu tenho utilizado bastante o Visual Studio Code, então para eu criar um novo arquivo aqui, eu vou só salvar esse cara como, por exemplo, vou salvar ele como solibre ito.js, certo? Ele vai ser do tipo, acho que assim ele funciona. Ele já vai identificar que ele é do tipo JavaScript, tá? Eu posso copiar esse cara aqui para cá, que dessa forma eu consigo ter um entendimento um pouco melhor do que está acontecendo, né? Esse editor do Solibra ele funciona, mas ele é muito básico, ele é como se fosse um bloco de notas, então a probabilidade de você cometer algum erro na programação é maior, né? Então, eu aqui dentro do Visual Studio Code, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai ser a minha variável total vergas. Ela vai ser 400, que seria os 20 de um lado, 20 de outro. Ah, mas por que 400? Porque no IFC você trabalha com milímetros, não com metros, certo? E eu vou declarar uma variável que vai ser referente à largura da porta. Então vai ser largura porta, vai ser igual a row.getValue, nesse caso 3, certo? Agora eu vou precisar fazer uma soma, que seria var soma é igual ao total vergas mais
do meu largura porta, certo? E eu vou retornar a minha soma. Então, uma conta bastante simples que a gente vai fazer aqui no nosso JavaScript. Porém, se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai concatenar as duas propriedades como se elas fossem strings. Para que ele funcione adequadamente, eu preciso dar um parse aqui. Então, eu dou um parse float, tanto nesse cara aqui, quanto nesse aqui, ó. Eu vou dar um parse float. Deixa eu diminuir um pouco aqui, dou um parse float aqui também. Então agora, se eu copiar esse conteúdo aqui para o meu Solibri, eu vou dar um OK, take off all, e ele vai funcionar sem eu ter pedido isso por arquiteto, que é muito bacana, né? Então, como esse vídeo ficou um pouco extenso, eu vou deixar para uma parte 2 a outra forma de trabalhar com o fórmulas no Solibri. Então, até mais!